dia. Está feliz hoje? Bem. Uma pessoa do teu lado, agarra no braço dela assim e dá um suflejão neles. E fala com uma cara bem brava para ela. Fala assim, fica com a cara bem brava. Presta atenção. Presta atenção. Essa palavra de Deus é para você. Fala para ela. Essa mensagem de Deus é para você. Então, lá essa mensagem que Deus quer falar. Que alegria, né? Sabia que a gente não consegue ficar prestando atenção por muito tempo. Não é só as crianças que têm TDAH, essas coisas. Nós adultos também temos problema de se concentrar, né? Então, quando eu começar a falar aqui, daqui 10 minutinhos vai ter gente virando o zoinho aí, sono, pensando na amanhã, na segunda-feira, já vai pensar que o problema que tem que. Então vai estar pensando no almoço já, né? Então, aí, qual é o meu grande desafio? Vou deixar vocês prestando atenção em mim. Então, esse está no relógio aí, que você no celular. Cada 10 minutinhos você vai levantar a mão e eu vou acordar vocês. É sério, é sério. Senão daqui a pouco vocês vão estar pensando lá no Neymar. Vai dar certo. Vamos ter a palavra de oração. Muito obrigado, Senhor Deus, pela igreja de Santos. Obrigado pelos irmãos que fielmente têm, Pai, buscado a tua presença. Porque o Senhor confiou a tua palavra à tua igreja. Então não seja o Carlos aqui, mas sim o teu Santo Espírito compartilhar dessa tua palavra com os irmãos. Não permita, Senhor Deus, que essa palavra seja roubada por Satanás ou pelas coisas desse mundo, mas faça com que essa semente seja frutífera, Senhor Deus, nas vidas dos irmãos, para que vidas possam se alimentar dela. Então, muito obrigado pela tua igreja, que é a terreno fértil, Pai. Cai a tua palavra, Senhor Deus. Sonda os corações, as mentes. Sonda, Senhor Deus. Ó Deus, rega com o teu amor, para que realmente a tua palavra fique firme nos irmãos, Senhor Deus. Que a tua palavra eles não se desviem. Muito obrigado, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou eu, né? Olha, eu fiz com um slide com. 10 minutos, hein? De 10 em 10 minutos você levanta. Beleza. No que você acredita? A gente acredita em Papai Noel. O que vocês vão? Vocês, cada um tem um tipo de crença, né? Cada um acredita em algumas coisas. Tem gente que acredita que não pode tomar leite e comer manga, senão morre. Não é? Quem acredita nisso? Minha mãe, se estivesse aqui. Tem mais coisas que vocês acreditam. O que você acredita, Cris? Assim, uma coisa cotidiana. Que Deus está presente. Amém. Todos os momentos. Eu quero a resposta menos de evangelho. Eu quero uma coisa do dia a dia. Que o Santos vai para frente agora. Estamos para frente. A gente tem, assim, o que a gente acredita, geralmente conduz, tem influência em como nós agimos. Né? Então, tem muitas coisas. Nós somos motivados, muitas vezes, pelo aquilo que nós queremos. Se vocês não acreditassem em Jesus, vocês não estariam vindo aqui para a igreja, né? Dia 8 de dezembro eu estive aqui. E aí a gente
Tem gente que acredita, né, que praga de mãe pega. Não é? A mãe fala assim, ou falava, né? Vai chover, né? Você não leva o guarda-chuva e toma aquela chuva, né? O que mais? Deve casar. Casaco, né? Vai fazer frio, de mulher vai volta pegando um azulzinho, né? Então, eu estava lendo esse livro aqui, que é muito legal. Vocês conhecem o Jack Chan? Não é ele, é o Francis Chan. Deve ser o primo dele, né? Ele é um pastor americano e ele escreveu esse livro aqui, meu Deus, esqueci. Aí ele estava falando, assim, ele escreveu aqui, que um dia apareceram duas pessoas da igreja Testemunhas de Jeová, bateram na porta dele e eles vão de porta em porta, né? Assim, visitando as casas, entregando folheto, né? Faz que a gente. E aí aquele dia ele estava meio bravo, né? Atender esse pessoal. Aí ele atendeu, aí ele falou assim, olha, conversa vai, conversa vem, né? Eles falaram assim, olha, o que vocês acreditam? Que os testemunhos de Jeová acreditam? Eles acreditam que Jesus e o arcanjo Miguel é uma entidade só. Eu não sabia disso. Vocês já ouviram falar do arcanjo Miguel, né? Eles acreditam que existe só um arcanjo, um único, e ele, Jesus Cristo e Miguel é uma pessoa só. Olha, e eles pregam isso, eu não sabia. Aí ele falou assim, olha, vocês acreditam que Jesus e o arcanjo Miguel é uma pessoa só, e tem só um arcanjo, criado por Deus. Aí ele falou assim, olha, peguem a Bíblia de vocês e abram em Daniel. Ele falou uma passagem lá, Daniel 10:3, não sabia. Ele falou assim, mas o príncipe do reino da Pérsia, então um anjo foi até Daniel. Deus revelou uma visão, uma profecia para Daniel e ele não tinha entendido, ele ficou muito perturbado. Daniel voltou para Deus. Depois de 21 dias apareceu um anjo para responder para Daniel. Aí esse anjo falou assim, ó, desde que você orou, Deus já me enviou. Mas quando eu estava vindo, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, o anjo que foi enviado por Deus, não foi o Miguel. Esse anjo, ele foi enviado por Deus, ele demorou 21 dias até chegar o Daniel. Ele demorou tanto, porque ele estava lutando com o príncipe da Pérsia. Não é uma pessoa física, é um outro espírito. Até que o anjo Miguel, um dos príncipes de Deus maiores, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Olha, ele está falando assim, ó, Miguel, um dos príncipes maiores, um dos arcanjos maiores. Aí ele falou, olha, para os membros da Testemunha de Jeová, se ele é um dos príncipes supremos, se ele é um dos arcanjos, como só pode ter um arcanjo? Está escrito na Bíblia de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Esses membros da igreja Testemunho de Jeová não são pessoas más, mas é que eles criam nisso, mas eles não foram na Bíblia atrás para entender isso. Alguém falou para eles e eles acreditavam nisso. Aí será que também a gente não crê em algumas coisas porque alguém falou para nós? Será que eu não vou falar algumas coisas hoje
Aí você toma como verdade aquilo, e se aquilo não foi uma verdade? Da mesma forma que aconteceu com os testemunhos de Jeová, por que não pode acontecer com a gente? Se alguém falar, desde pequenininho, que leite com manga morre, tem uma hora que a gente vai acreditar. Pode acreditar e levar isso para o resto da vida e passar isso para frente. Então, isso também pode acontecer conosco. A fala assim, não, isso só acontece com os testemunhos de Jeová, porque eles não têm Jesus. A questão não é essa. A questão é que Deus deixou a palavra dele, deixou acessível para nós, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a pessoa que está vindo aqui. Você tem que tomar cuidado comigo, porque eu sou perigoso. Né? Amém? Então o que vocês estão ouvindo, vocês têm que ter um povo lá na Bíblia que era de uma região. Paulo falou, esse povo aqui, ele é mais nobre do que aquele povo daquela outra cidade, porque eles receberam a palavra e eles recebiam o sermão, as pregações, mas eles iam na Bíblia para conferir se era aquilo mesmo. Olha, Paulo falou isso, falou, esse povo aqui é mais nobre, é o pessoal mais conceituado do que aqueles. Então, esse é um exemplo que é deixado para nós, para que a gente realmente vá na palavra, para conferir se aquilo que o Carlos traz, se aquilo que o Leandro trouxe, se aquilo que o pastor Takashi trouxe, o pastor Edu, né? Se realmente aquilo condiz na palavra. Amém? Se não, o que acontece, né, Léo? O peixe pega o anzol e a isca leva tudo, né? Engole com tudo. Depois tem uma dor de barriga, né? Amém? Ó, 10 minutos. Dá um sacolejão do sermão aí do lado. Ó, volta pra cá, hein? Como é que é? Aqueles caras lá do Cidade Grande, fecha em mim. Foca em mim. Então, isso é muito importante. No dia 8 de dezembro, eu estive aqui, né? Tem mais uma coisa, eu tenho um grande irmão meu de fé. Ele me convida para comer, ele cozinha muito bem, faz umas comidas muito boas. E de vez em quando ele convida eu, a Lisa, a Lídia. E, assim, é um irmão de coração. Mas ele acredita, o último encontro que eu tive, ele tinha vontade de socar a cara dele. Não porque ele torce para outro time. Porque ele acredita que Jesus era casado com Maria Madalena e teve um filho com ela. Onde está escrito isso na palavra? Na palavra. Se mostrar na palavra, eu creio. Mas ele acredita, porque algum escritor escreveu isso. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, na internet. Ele acredita nisso. De onde ele tirou isso? Porque um cara escreveu? Amém. Um cara escreveu, Paulo escreveu, Moisés escreveu, Jeremias escreveu, mas né? Só isso não é suficiente. Por que esse livro é diferente desse livro aqui? Qual a grande diferença? Oi? A Bíblia foi inspirada por Deus. Tem uma inspiração, é inspirado. Tem dois autores, o cara que escreveu, mas tem inspiração de Deus, é a palavra de Deus. E outra coisa, ele é revelado. A Bíblia é revelada para nós pelo Espírito de Deus. Essa é uma das grandes diferenças desse livro aqui para esse.
Espírito zela pela sua palavra. Então ele inspira o escritor, mas também revela a nós. Amém? De outro exemplo, eu trouxe uma palavra aqui, quem estava aqui não estava dormindo, não sei. E o que eu falei? Falei que nós temos um Deus, né? O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que te criou, o Deus que fez tudo, o Deus que nos dá vida, é um Deus que também fala. É um Deus que fala, né? Amém? Por quê? Está escrito lá no primeiro capítulo de Hebreus, está escrito assim, ó. Não está aqui. Quero que vocês tenham focado aqui. Mônica, ó. No primeiro capítulo de Hebreus está escrito assim: lá no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas nesses dias, Ele nos falou por meio do Filho. Deus nos fala por meio do Filho. Deus falou pelos profetas, Isaías, Jeremias. Mas agora Ele fala através de quem? Do Filho, diretamente para nós. Amém? Quem crê nisso? Quem experimenta isso? Amém? Esse filho não é qualquer filho, não. É um filho que Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o mundo. Ele fez o universo. Olha que legal. Deus nos fala através do Filho, e esse Filho é o herdeiro. E esse Filho, com Ele fez o mundo. Olha que coisa bacana. E o que esse Filho falou? Bonitinho, né? Um pouquinho lá. A Lídia, minha filha, está só para lá. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Quem é que fala? Jesus. Cuidado, não rejeita aquele que fala. Se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais a gente, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Amém? Então, ó, daqui, o primeiro ponto para a gente ficar tremendo de medo. Amém? É um Deus que fala. Marcado isso? E o que Ele falou? Ixi, deixa eu ver isso lá. Uma das primeiras frases que Jesus falou foi quando está registrado, né? É que quando João Batista foi preso e foi morto, ele assumiu o trabalho de João Batista. E uma das primeiras coisas, o que João Batista falava? Arrependam-se e sejam batizados. Jesus continuou isso, não mudou. Arrependam-se. Então, o que Jesus tem falado para nós? Arrependam-se. A gente acha que a gente não precisa de arrependimento. A gente precisa sim. A gente é gente ruim, é sempre ruim. É sempre ruim tirando. A gente é ruim. Ou ruim, né? Porque a gente é inclinado para o pecado. A gente pensa mal, pensa mal do próximo, pensa mal da esposa, pensa mal do governo. Deus falou para orar pelos governantes. Sabe o que a gente faz? A gente fica falando mal. Está calor, está reclamando. Está frio, está reclamando. Tem dinheiro, está reclamando. Não tem dinheiro, reclama mais ainda. Nós somos gente ruim, sangue ruim. Por causa do pecado. Então é para a gente se arrepender diariamente, sim. Deus, enche o Espírito. Espírito, enche a minha vida.
né? Eu abro meu coração deixando a tua cura entrar. Vocês cantaram da boca para fora? Não. Aquilo tem que ser verdade em nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Arrependa-se. O reino de Deus está próximo. E mais? Olha que coisa bacana. Quem pode ler? Eu vou pedir para o Leonildo. Consegue ler? Não enxerga. Não? Vou pedir para quem? Cleison. Essa voz aí de barítono. Pode ler bem alto. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Nossa, essa palavra é demais. Qual o nome de Jesus? Manuel. Que significa? Pois ele vive em vocês e estará em vocês. Quem que vive em nós? Quem que vive em nós? Quem que vive em nós? Quem? Quem? Fala lá, João. Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Jesus está em nós, mas de uma forma mais correta com a palavra, quem está em nós hoje, desculpa falar, mas não vão ficar escandalizados. É Jesus, mas não é Jesus. Quem está em nós agora? É o Espírito Santo, porque Jesus subiu aos céus, ele está guardando a segunda vinda. Amém? Jesus falou assim: olha, eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro. Qual que é o nome de Jesus? Oi? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Oi? Pai da eternidade. Esse conselheiro que está conosco, por que a gente precisa desse conselheiro? Tem que saber por quê? Amém? Então, Jesus falou assim, o que mais que ele falou? É um Deus que fala. O problema é que as ovelhas muitas vezes não escutam. Quem pode ler? Quem está? Diz, minha esposa. Mas seus meu filho que é para ver de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vou enviarei. Amém. Jesus foi? E o que ele fez? Ele enviou? Ele enviou quem? Como você sabe? Como você sabe? Que Jesus enviou o conselheiro? Porque ele falou. Ele falou. Mas que mais? Tá certo. Ele é a promessa do Pai. Oi? Ele é a promessa do Pai. Sim. A Deus promessa. Ele cumpre. Mas porque ainda não está registrado. Em Atos, capítulo 2. Jesus falou: fiquem aqui juntos. Não é para sair, fiquem juntos. Eles obedeceram. Depois de 40 dias, o Espírito veio. Então, quem está entre nós agora é o Espírito Santo. Ô Léo, dá para saber uma região na Joana? Vocês também, já deram 10 minutos aí, se vocês acordarem. Ô Léo, quem que é o Espírito do Léo? O Léo tem um espírito. Minha esposa. Ela é a tua consciência, não é a tua espírito. Quem que é o espírito do Léo? É o Léo. O Léo é corpo. Isso aqui não é carne, tá? Na Bíblia, isso aqui é corpo. A alma
é aquilo, a carne que está escrita aqui, não é isso daqui, aqui é corpo. Tem uma carne que também é chamada de alma, é a parte que peca, a parte que é uma segunda parte nossa, que tem sentimentos, que tem pensa, tem raiva, tem alegria. E tem uma terceira parte que nasce quando a gente aceita Jesus, que é o Espírito. Da mesma forma que Deus tem um Espírito, nós também temos um Espírito. Nós temos alma, um corpo, alma e Espírito. A palavra de Deus está escrito assim. Então vocês têm que ser nesse povo, tem que conferir se o que o cara está falando não é abobrinha. Confiram na palavra. Tessalonicenses. O espírito do Léo é o próprio Léo. A alma do Léo é o próprio. O corpo do Léo é o próprio. Desculpa falar, Mix. Quando eu fui no enterro da minha sogra, da minha esposa, e o corpo chegou antes no velório, ainda não veio direto do hospital. Não estava com nada ainda. Eu vi o corpo da minha sogra. Eu falei, essa daqui não é minha sogra. O que faltava? A alma e o espírito dela. Eu vi aquela coisa vazia numa caixa de fósforo. Faltava. O espírito do Léo era o Léo. O Espírito de Deus é Deus. É uma pessoa diferente, mas também é igual. O maravilhoso conselheiro é Jesus. O maravilhoso conselheiro, quem que é? É o Espírito Santo. É aquele que está conosco hoje. Ah, mas é Jesus. Mas é o Espírito. O Espírito de Deus é Jesus. E Jesus é o Espírito de Deus. É meio difícil assim, a gente conseguir colocar no papel, fazer desenho, mas um pouquinho vocês estão entendendo? Sim. Então, isso é verdade, é o Deus esquecido. A gente tem que falar da nossa reunião de terça-feira, o quanto é importante o relacionamento, né? Juju, se você não tiver relacionamento, em todos os sentidos, com o Cleison, não é casamento. Não é? Se a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente está ferrado. O nosso relacionamento é com Deus, nós oramos a Deus, nós oramos a Jesus, mas sinceramente, quanto vocês oram para o Espírito Santo? Proporcionalmente. Vamos ser sinceros. É muito pouco. Mas quem está em nós? Quem está em nós? O Espírito Santo. Ele falou, se eu não for, o conselheiro não virá. E o conselheiro veio. Quem está em nós? Está sempre. Olha, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para 2 horas. Para sempre. Um Deus que não nos abandona. Precisamos buscar essa presença de Deus. O Espírito de Deus é Deus. Quando buscamos o Espírito de Deus, estamos com Deus. Complicado? Não, né? Muito complicado? Vamos seguir? Quando o Espírito de Deus veio, as pessoas assim, começaram a receber dons, começaram a falar em línguas estranhas. Eu começava a falar em japonês aqui e a Juliana começava a entender. Porque o Espírito Santo de Deus permitia isso.
As pessoas falavam em línguas o Pedro pregava e todo mundo, qualquer língua entendia, porque isso é o dom do Espírito, o dom do entendimento de línguas. Aí o Pedro, que estava discursando, ele falou assim: olha, esse que vocês mataram, os judeus, né? Esse é a promessa de todos os profetas. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Eles ficaram com medo. Aí falou assim: poxa, o que a gente faz? Perguntaram para Pedro. O que Pedro respondeu? Mônica, pode ler aqui? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ai, que bênção. Engraçado, né? Começou com arrepende-se e terminou com arrependam-se. Será que o arrependimento não é uma condição necessária para nós? Arrependam-se e sejam batizados. Os judeus lá da Judéia, qual a diferença dos judeus? O que diferencia os judeus de uma pessoa que não é judia? Qual que é a marca deles? Os homens é circuncisão. Tem que, aos 8 dias, a criança é cortada o prepúcio. E eles são marcados por isso, é o povo escolhido. O povo escolhido agora é aquele que é batizado. O que diferencia o povo de Deus não é uma Bíblia debaixo do braço. O que diferencia o povo de Deus fisicamente, o que ele fez, é o batismo. Amém? Estão entendendo? Aí tem alguns falsos conceitos, porque não lê a Bíblia. A pessoa acha e fala assim: eu não estou preparado ainda, não vou me batizar. Não está obedecendo. O batismo não é um sentimento, não é uma preparação. O batismo é uma decisão. Amém? Amém? Eu estou vendo uns irmãos, eu consigo olhar daqui e vou antecipar. Eu estou vendo algumas pessoas já com os olhinhos virando ali. Pega uma do lado e está dando saculejando. Ó, é verdade, eu não estou vendo. Ó. Pega o irmão e saculeja. O batismo não é um desejo, uma decisão. Para quê? Existe o arrependimento, o batismo e perdão dos pecados para que recebam o dom do Espírito. O dom do Espírito, na verdade, é a presença do Espírito. Recebam a presença do Espírito na vida de vocês. Não é qualquer coisa. É o Espírito de Deus em nós para sempre. Amém? Arrependam-se, sejam batizados, recebam o perdão e recebam o dom do Espírito Santo. Para quê? Para ser salvo, Senhor. Amém? Mas é muito pouco. Eu quero ser salvo. Eu quero sair dessa terra. Uma época da minha vida eu queria falar: Deus, me leva daqui que eu não aguento mais ver tanta sacanagem. Você pode expressar. Mas Jesus fala: é errado. Eu quero aceitar Jesus para ser salvo. Eu quero
Aceitar Jesus para ser que nem aqueles terroristas lá da Al-Qaeda. Que se eu me matar, explodir um monte de gente, eu vou ter 10 virgens comigo no paraíso. Eu quero receber Jesus porque eu quero morar para sempre no paraíso. É muito egoísmo. É eu. A flores. Aumenta um pouquinho. Eu estou falando muita coisa, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Verdade? Pessoal, lembra daquela música que nós lemos lá em Filipenses? Deixou a sua glória, se transformou em homem, deixou toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Para quê? Apenas para nos salvar? Também. Mas as nossas motivações são egoístas. Lembra que eu falei que nós somos sangue ruim, sangue de corintiano? As nossas motivações é eu para mim. Eu quero subir lá na Mega Sena sozinho. Ontem eu vi uma fila enorme lá no supermercado que tinha uma lotérica. Pensei que era para entrar no supermercado, não, era para fazer jogo. Sou eu. Eu quero ter o carro mais bonito, eu quero ter a mulher mais bonita, eu já tenho. Eu quero ter a melhor casa, a maior casa, eu quero ter um avião. Pode ver, essas celebridades, você ficar postando coisinha, porque as pessoas têm que ser notadas, separadas. É errado. Aí a gente acha que a gente é diferente deles. Nós não somos. Nós somos egoístas. Queremos a salvação para ficar na eternidade. Quero estar no paraíso para não ter que mais trabalhar, ficar pagando imposto. Nós somos criados para glorificar a Deus. Jesus veio para glorificar a Deus. Ele apontava para o Pai. Ele sempre apontou para o Pai e falou assim: eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Eu não vim por mim mesmo. Eu vim porque o Pai me enviou. E sabe o que a Bíblia está escrita aqui? Agora, o Espírito de Deus aponta para quem? Para Cristo. O Espírito de Deus aponta para Cristo. Todas as coisas vão convergir nele. Então a nossa vida tem que convergir para Cristo. Quando a nossa vida está apontando para nós mesmos, olha, por isso, desculpa Cris, pegar um exemplo. Outro dia eu estava falando assim, nossa, os irmãos lá da Liberdade, assim, vem aqui e tal. Eu falei, Cris, para com isso. Desculpa, eu falei, a última vez você vai falar isso. Ai de nós se a gente não pregar o Evangelho, não vier aqui para nós, irmãos. Ai de vocês se vocês não amarem aqui a cidade de Santos. Ai de nós se não apontarmos para Cristo. Vai estar muito errado. Eu quero morar para sempre, né? Lá no paraíso, com os anjinhos, andando de mãos dadas com a minha esposa. É muito egoísmo, mas vai ser bom. Mas a nossa vida tem que apontar para Cristo. A gente tem que falar, glória a Deus pela tua vida, Cris. Deus seja louvado pela tua vida, Senhor. Olha, o Carlos, ele deixou as coisas
gente não tem que ficar glorificando gente, a gente tem que glorificar Cristo. As nossas motivações muitas vezes estão erradas. Amém? Amém? Desculpa, eu estou falando de você, mas estou falando de mim também. Não é para acusar, só temos um acusador. Arrependam-se. Ah, não precisa de arrependimento. Alguma coisa está errada. Vocês foram batizados? Quem já foi batizado? Amém, glória a Deus. Eu continuo a se arrepender. Uma parte já tem. Foram batizados. Recebam agora o dom do Espírito. E quem é esse Espírito de Deus? É uma pessoa. Ele não é um vento, ele é uma sensação. Na Bíblia, fala que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Isso implica o quê? Várias coisas. Se ele é uma pessoa, você tem que manter um relacionamento com ela. Tem que buscar como sendo uma pessoa. Essa pessoa escuta, essa pessoa interage. Ele é Deus. O Espírito de Deus é Deus. Tem os mesmos atributos, ele não é mais ou menos. A gente não tem uma escala ali, alguém é mais que o outro. Eles são iguais. 3 em 1 e 1 em 3. Ele é eterno. Ele é eterno, porque Deus é eterno, Ele é Deus. E Ele é santo. Ele é santo. Eu já dei esse exemplo, né? Tem um irmão Kleber, que ele é cirurgião. Qualquer cirurgião, quando vai fazer algum procedimento, ele não pode ficar caçando minhoca ali, mexendo na horta, depois, sem se lavar, sem se limpar, operar um paciente. O que vai acontecer? Vai contaminar, vai matar. O Espírito de Deus é santo. Olha, a Cleiton diz assim. Estão acordados? Sim. Vou escutar todo mundo. Acho que o Espírito está dormindo lá. O irmão Kleber não pode operar um paciente com as mãos contaminadas, ele vai matar. Vai causar uma infecção, pode matar. O Espírito Santo de Deus é santo e eterno. Nós queremos ser Espírito, enche a minha vida. Para quê? Para ser bênção no próximo. Como que a gente pode ser usado por Deus se a gente não manter uma santidade? Como que Deus, sendo santo, pode te tocar em você para ser instrumento dele, um instrumento? Se o instrumento que o irmão Kleber utiliza na cirurgia, se não tiver limpo, esterilizado, também não é útil. Se você não... O Espírito de Deus é santo. Mas como que ele vai usar uma pessoa que não é santa? Limpa. Com perdão dos seus pecados. Amém? Precisamos também, pelo nosso lado, pedir perdão e ser crucificados, nos arrepender. Ah, Deus me usa. Deus vai falar: santifica-se primeiro. E como santifica? Aí vem um outro assunto, vai ter que buscar uma palavra. Mas, irmãos, hoje, assim, o que eu quero estar junto com os irmãos aqui, nós, como igreja, estamos buscando o Espírito Santo de Deus, a presença, o relacionamento com esse Espírito. Bem? Quantos do Senhor tem aí? A gente vai ficar até as 2, tá bom? Ele é eterno e santo,
ele tem a mente própria, ele ora e intercede por nós. É uma parte da Trindade que ele sabe qual que é a mente de Deus e qual que é a nossa mente, porque ele habita em nós. Ele habita em Deus, ele é Deus. Quando duas pessoas sabem o que o outro está pensando, o acordo é melhor, né? Jogo é melhor. O Espírito Santo ele sabe exatamente como nós pensamos, ele sabe exatamente como Deus Pai fez, como Jesus fez. Então ele pode interceder por nós de forma perfeita. Amém? Então ore através do Espírito Santo. Às vezes você pode estar pedindo uma coisa em oração, mas o Espírito está falando lá com o Pai. Não dá não, senão ele vai se perder nisso. Ele tem emoções. Ele se entristece. Ele tem vontades e desejos próprios. Deus fala que ele distribui os dons. Quais são os dons? Quais dons você conhece? Dom de cura, dom de milagre, o que mais? Profecia, o que mais? Fé. Sabe que nem fé a gente consegue ter. Um dia o Espírito de Deus vai ser tirado. As pessoas vão querer crer e não vão conseguir. Nós conseguimos crer por causa do Espírito de Deus. Está escrito aqui. Depois vocês continuam. Se o cara não falou uma abobrinha. É isso? Amém? É um Espírito de Deus, é uma pessoa. Então, interaja com ele segundo o padrão bíblico. Vocês querem uma boa notícia ou uma má notícia? Oi? Boa? Não acabou ainda. A boa, mas vai acabar. Tá? O maravilhoso conselheiro faz o que por nós? Ele ajuda a dizer o certo quando a gente testemunha de Cristo. Eu não consigo compartilhar. É ele que faz isso. Peça ajuda a ele. Se um dia vocês quiserem, eu passo as referências. Eu não consigo perder. Perder não. Eu preciso. Depois, ou então vocês têm que procurar na Bíblia. Ele nos instrui e nos lembra dos ensinamentos de Jesus Cristo. Posso falar uma coisa? Como que ele pode te lembrar se você não lembra? A gente só é lembrado quando a gente sabe e depois esqueceu. Não é verdade? Se a gente nem sabe, como é que a gente pode ser lembrado? Então tem que ler a palavra. O que mais? Ele nos guia no caminho verdadeiro que a gente deve trilhar. Aquele salmo, fala assim, aquele salmo que fala assim, olha, mil cairão à sua direita, 10 mil à sua esquerda. Isso é possível quando a gente trilha no caminho certo, senão se a gente desviar um pouquinho, a gente vai estar morrer com os 1000 ou com os 10 mil. Me lembrou uma coisa legal. Quem é o caminho, a verdade? Jesus. Ele falou, eu sou. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas para poder trilhar nesse caminho, precisa da ajuda. Bem? Depois, quem quiser, pode passar os slides e tal. Ele concede poder para a gente poder testemunhar. Pedro era pescador. E dos bons, hein? Mas com Jesus, ele pegou uma rede lá que não conseguia nem quase tirar. Com Jesus a gente fica melhor ainda. Né? Ele libera de pecados que a gente não consegue livrar sozinho. Eu já experimentei isso na minha vida. Pecados ruins. Deus livre. Mas é o Espírito Santo.
falar Jesus, mas vamos falar do Espírito Santo. Troquem nessa semana, quando vocês falarem Jesus, troquem pelo Espírito Santo de Deus. Está olhando para a mesma pessoa. Ele concede, isso está em Hebreus. Ele concede um Espírito para que ele seja adotado como filho. Deus nos enxerga como filho adotado. Eu tenho duas meninas, Priscila e Alice. Se eu adotar um outro filho ou outra filha, for filha, a cabelo vai ficar mais branco ainda. Se eu adotar um filho, qual o direito desse filho em comparação com a Priscila e Alice? Mãe? Mesmos. Mesmo. Mesmos direitos. Tem os mesmos direitos. Nós somos adotados no corpo, né? Nós somos adotados por Deus. Jesus era o filho unigênito, era o filho único, e agora ele virou o filho primogênito. Glória a Deus. E nós somos adotados como filhos. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Né? Que legal. Nós, como herdeiros, nós temos os mesmos direitos e também deveres. Mesmos direitos de filhos adotados por Deus. Toda herança que está reservada para Jesus está reservada para nós. Você tem ideia do que seja isso? O Criador do universo. Não tem Mega Sena que consegue apagar um. Tem gente ainda na fila da Mega Sena, devia ter fila da igreja atrás de Jesus. E isso é eterno ainda. Ele convence que nós somos pecadores, como falei. A palavra de Deus fala assim: olha, não vai ser tirado esse espírito, e as pessoas vão querer crer, não vão conseguir. Nós conseguimos crer em Jesus porque o Espírito de Deus faz isso. Nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Nós somos pecadores, Ele nos convence que nós somos carentes da glória de Deus. Amém? Ele proporciona vida e liberdade. Lembra? Jesus falou assim: eu quero que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida plena só é possível no Espírito de Deus. Irmãos, o que a gente está esperando? Amém? Pregação do Leandro, no ano passado, que ele estava assistindo, uma coisa bacana, ele estava falando da esperança, ter esperança com alegria. Quem proporciona isso? Só Deus que nos dá essa esperança eterna. Pode falar assim: é um maravilhoso conselheiro. Assim, Jô, eu estou de Deus falando para você, persevere. Está reservado uma coroa de glória para você, para cada um de nós. Persevere. Não ceda ao mundo. Essa esperança de alegria, todo aquele planejamento que o Leandro pregou no mês passado, o que vamos fazer a gente na presença, com o apoio do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso, ele faz frutificar o que realmente alimenta a humanidade. Gálatas, está escrito o quê? O fruto do Espírito é? O fruto do Espírito é? Amor, paz, alegria, paz, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o que é mais bacana que está escrito ali, mais bacana não, mas é muito legal, que é, eu falei, você está esquecendo não, né?
Eu estou vendo umas pessoas virando só isso. O papel está ali e fala, está esquecido, os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito é tudo isso. Jesus, quando foi na figueira, não encontrou o fruto na figueira, que ele fez, amaldiçoou a figueira. A figueira secou. Se você quiser ficar magrinho, é só ser amaldiçoado por Jesus. Brincadeira. Quando Jesus foi até a figueira, quis comer o fruto. Que fruto que a humanidade está precisando? Paz, alegria, bondade. Espírito enche a minha vida. Para quê? Para quê? Para eu ser curado apenas? É eu. Não, para que eu frutifique e produza o fruto. Eu quero ter a vida eterna, eu quero ser feliz, eu quero ter liberdade, eu quero ser liberto dos pecados. Eu. Não gostava. O amor de Deus vem, nos transforma, estabelece um relacionamento com Ele, estabelece um relacionamento comigo mesmo, mas faz o próximo. Se ficar retido aqui, vai acontecer. Sempre o próximo. Amar a Deus e amá-lo como a ti. Então você tem que se amar. Não tem que se amar, ficar com você mesmo. Tem que amar e fluir o próximo. Isso só é possível através do. Vamos fazer exercício de semana. Troquem, não é trocar, tirar um e colocar outro, mas direcione as orações ao Espírito Santo. Peça essa sabedoria. Peça essa transformação na tua vida. Faça o planejamento desse ano na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ter a palavra de oração? Obrigado, Senhor amado, pelo teu Espírito Santo que habita de uma forma tão poderosa entre nós. Obrigado pela tua igreja de santos, que o Senhor não tem se esquecido dela. Então, derramar o teu Espírito Santo na vida de cada irmão aqui, de cada irmã. Derrama do teu dom, Senhor Deus, como o Senhor derramou naquela tua igreja no dia de Pentecostes. Que os jovens tenham visões, que os idosos tenham sonhos, que o teu Espírito fale e a tua igreja seja movida pelo teu Santo Espírito. Manifesta os teus dons aqui, ó Deus, os dons de milagres, o dom da profecia, o dom de cura, não somente física, mas o dom de cura da alma. Manifesta, Senhor Deus, a tua palavra de sabedoria, a tua palavra de discernimento, Senhor Deus. Ó Deus, encha cada vaso de bênção aqui. Cada vaso, Joana, Zezé, todos os irmãos aqui, Senhor Deus, encha todos, Senhor Deus. E aqueles que não estão aqui também, nos encha a igreja, Senhor, de santos, esses vasos que são vasos santificados. Ó Deus, transforma este bairro, esta rua, este quarteirão, as vidas das pessoas, a partir da tua igreja,
que aponta para Cristo. Uma igreja que não está apontando para si mesma. Somos uma igreja, Deus, que tem as marcas de Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não trouxe a gente para ficar retendo esse amor aqui dentro. Transborda de tal forma, Senhor Deus, que o fruto do Espírito chegue às pessoas aqui de Santos, Senhor Deus. Que esta igreja seja conhecida pelo manifestar dos teus dons. Em nome de Jesus que eu clamo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, sinta mais fundo esses irmãos que estão aqui, mais fundo na rocha, que és tu, Jesus. Santo Espírito, interceda por nós, Senhor. Interceda, nós clamamos, Senhor Deus. Gostaria que os irmãos que puderem, que fiquem de joelhos. Nós vamos fazer um clamor aqui a Deus. Senhor Deus, a tua igreja de joelhos, Senhor Deus, se humilha perante o Criador dos céus e da terra, pedindo perdão. Nós nos arrependemos individualmente, como igreja também, Senhor Deus, por não estar confiando na tua palavra. Misericórdia eu peço, Senhor Deus, para que o Senhor toque cada irmão aqui, Senhor Deus. Nós apresentamos perante o Senhor o nosso arrependimento. Ó Deus, nos humilhamos perante a tua face, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor visite agora o poder da tua igreja, não para ficar se exibindo, mas para que vidas possam ser alcançadas, Senhor Deus. Porque o Senhor, com teu amor, nos alcançou. O Senhor, com tua misericórdia, nos alcançou num dia. O Senhor se revelou a nós, a mim e a cada um de nós, Senhor Deus. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, e tem um propósito para a tua igreja de Santos, ó Deus. Então, ó Deus, eu clamo pelo derramar do teu Santo Espírito, que a gente não fique, ó Deus, olhando para nós mesmos, mas que a gente possa olhar para o nosso próximo, que não te conhece, ó Deus, a começar pelos nossos familiares, nossos vizinhos. Ó Deus, nos dá ousadia para falar do teu amor, para testemunhar de ti, ó Deus. Ó Deus, nos dá consciência, ó Senhor Deus, do peso que existe, ó Deus, em não levar a tua palavra, mas nós queremos levar a tua palavra em amor, em alegria. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, tem trazido aos corações dos irmãos. Que essa palavra seja transformadora. Aceita, Senhor Deus, por favor. A nossa oferta é tão imperfeita perante o Senhor. Aceita, Senhor, a vida desses irmãos que estão se consagrando perante ti, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, limpa os nossos pecados e usa-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Eu oro e eu abençoo a vida dos irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.